Oi, gente, eu sou o Leonardo. Eu sou o Luigi. E com o lançamento de Rua do Medo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa grande trilogia da Netflix. E se vocês tiverem alguma franquia que vocês queiram que a gente traga aqui pro canal, deixa aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram. Nesse vídeo aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre as nossas opiniões e também um pouquinho sobre a cronologia inteira da franquia. E também pra você que não gosta de filme de terror e tá com a dúvida se vale a pena realmente assistir, a gente vai tirar essa dúvida daqui a pouco. A gente vai dividir esse vídeo aqui em duas partes, a parte com spoiler e sem spoiler. Então se você não assistiu a série ainda e quer assistir, ou você tá esperando saber se vale a pena assistir, para quando a gente começar a falar com spoilers. Mas por enquanto, segue com nós. Já respondendo a pergunta se você tem interesse, se você quer assistir a saga, só que você tem medo de filme de terror, eu particularmente não recomendaria, porque o primeiro filme ele já dá uma demonstrada assim, porque se você tem medo de terror, talvez você fique um pouco traumatizado ou não consiga dormir à noite. Não é tão pesado, mas eu acho que se você não gosta nada de terror, acho que você não vai curtir muito essa franquia. Na série a gente acompanha a história da Dina, onde ela vive em uma cidade que chama Shadyside, que aparentemente é a capital dos serial killers lá nos Estados Unidos, e eles querendo entender por que a cidade é tão cagada assim, por que as pessoas parecem surtar e ter uma vida de merda naquele lugar. Que é muito oposto da Sunnyville, que é outra cidade ao lado, que eles têm essa rixa, e uma cidade que é o que dá tudo certo, na Shadyside não dá nada certo. Então a gente fica com essa dúvida se realmente tem alguma coisa relacionada às cidades. E também tem a Lenda da Bruxa, que é basicamente o filme inteiro que a gente vai acompanhar isso. Eles vão tentar desvendar como é que eles podem fugir dessa maldição. Eu particularmente gostei da trilogia, eu acho que ela é bem definição Netflix e Stranger Things, né, essas coisas. Então eles não deixam nada pra você entender, tudo eles vão jogar na sua cara. Tem um pouco de referência a Pânico, e os filmes mais antigos é aquele negócio mais metalinguístico, né, onde eles fazem referência a filmes antigos de terror, e eles gostam de terror. Tem até uma parte que a gente vai comentar que eu achei que foi aquela forçação de barra clássica, né, mas só achei que não precisava ser tão duradouro, ou poderia ser alguma coisa diferente de uma trilogia de filmes, talvez uma série, ou que os filmes fossem mais curtos, porque a impressão que dá é que o filme chega no ápice e ainda tem, sei lá, 30, 40 minutos pra você acompanhar, então você fica pensando da onde que eles vão pra cá. Quando eu tava assistindo o primeiro filme, eu reconheci bastante do Histórias Assustadoras para Contar no Escuro, que é outro filme que é praticamente uma investigação de alguns jovens, é um pouco mais teen, né, vamos dizer assim. E o primeiro filme tava seguindo exatamente isso, e aí eu gostei, porque tem esse ritmo. O primeiro filme, na minha opinião, ele é um pouco abaixo dos outros, então se você for assistir o primeiro, ou se já assistiu e tá um pouco desmotivado pra assistir os outros dois, espera um pouco mais, dá uma chance pros outros, que os outros eu acho que vão dar uma melhorada. E eu concordo com o Leite que se fosse dividido em alguma série seria muito melhor, porque a gente acompanha todos os assassinos que tem mais de 10, não sei, eu perdi a conta, então a gente seria legal se acompanhar todos a história de origem de cada um, só que como o filme é limitado a 3, você tem que apresentar 3 origens de assassinos. E agora você que não assistiu ainda e ainda tem interesse de assistir, para o vídeo aqui, corre lá, assiste a trilogia, são 6 horinhas aí mais ou menos para vocês se divertirem um pouquinho, depois volta aqui e termina o vídeo para vocês que querem saber um pouquinho mais das suas opiniões sobre a trilogia. O filme que a gente vai comentar aqui é Rua do Medo, 1994. De vez a gente comentar sobre o terceiro filme e ir passando, a gente vai dar uma explicadinha porque a gente não tá fazendo uma invertida. Eu particularmente não gosto dessa parte de ir lançando o filme e voltando mais no tempo, porque eu acho que se fosse entregue alguma coisa que fosse cronológico e avançando com o tempo, ia ser muito mais interessante, porque a gente já acompanha o resultado das coisas. Então, por exemplo, nesse primeiro filme aqui, ele já deixa bastante coisa explícita do que vai acontecer com as outras histórias. Então a gente já fica, pô, mano, então beleza, a gente vai acompanhar o segundo filme sabendo de tal personagem que vai morrer. Então a gente já fica meio, tipo, sabe, tanto faz. O filme ainda ele tem aquele, como eu falei, comentei na parte sem spoilers, ele tem muita referência a Pânico, né? Não querendo começar diferente de Pânico, a gente tem a Cold Open, né? Que é a primeira morte do filme, e é a filha da Uma Thurman e do Ethan Hawke. Eu nem sei se ela é tão famosa assim, mas eles matam ela primeiro, e meio que já dá, pô, aquele negócio todo da maldição da bruxa, não sei o quê. O filme deixa entender já isso, porque o amigo dela lá, que trabalha no shopping com ela, surta e mata ela e todas as outras pessoas que estavam trabalhando o turno da noite. E é como o Luigi falou, a gente tem bastante referência da série de Stranger Things, porque essa personagem que o Luigi acabou de falar que morreu, ela é uma participante da série da Stranger Things também. Aí tem outra do segundo filme, então você vai ver bastante atores voltando pra participar dessa franquia aqui. E bom, depois disso a gente começa a acompanhar a história da Dina, tá basicamente triste porque ela terminou com o parceiro dela, fazendo uma mixtape. Eu acho inacreditável alguém terminar um relacionamento e fazer uma mixtape, e ela tá bem puta depois que eles descobrem que teve a morte da menina lá, e aí a gente é apresentado aos amigos dela, que é a Kate e o Simon, que são pra mim os melhores personagens dessa desgraça, e a gente descobre por eles, né, que a pessoa com quem a Dina ficava foi morar em Sunnyvale, e por isso que elas terminaram, né, e ela quer que a Kate, que é líder da torcida lá do time da escola, leve a caixa pra ela, só que aí a Kate fala, vai tomar no seu cu, eu não vou ficar fazendo cupido pra você, e ela
ela fala, você tem a roupa ainda da banda, vai lá pro jogo e entrega a caixa pra pessoa. Só que diferente de algumas histórias de romance, essa vez aqui não dá nada certo, as duas saem mais brigadas ainda, e além disso, lá fora no auditório, que tá tendo as memórias da pessoa que morreu lá no shopping, das duas cidades, as duas começam a tretar, e aí todo mundo sai vazado de ônibus pra cada cidade. Só que nesse meio caminho acontece um acidente, porque a Sam tá dentro de um carro e eles vão, tipo, perturbar o pessoal lá de Shadyside. E aí eles vão jogando coisa lá, e aí só que a Dina, ela vai lá e lança, tipo, um barril e causa um acidente no carro delas. Aí o carro acaba perdendo o controle e, obviamente, bate numa árvore e o pessoal sai tudo fudido do carro. Então a gente é apresentado ao xerife da cidade de Sunnyvale, que é o distrito de Union, onde ficam as duas cidades, é o Nick Good, e ele começa a interrogar os adolescentes, só que nesse meio tempo a Sam, depois que ela tá meio louca, ela encosta no chão, né, de onde eles caíram, e ela tem umas visões meio estranhas, e aí ela fica perguntando se alguém mais viu aquela pessoa que ela viu depois que ela encostou no chão, e as pessoas falam, né, obviamente que não. E nesse meio período a gente vai acompanhando vários personagens que são atacados, como o próprio esqueleto que aparece no começo do filme, e outras entidades que aparecem. Aqui é meio que acontece aquele negócio que eu falei de que o filme, pra mim, ele é muito grande e ele acaba perdendo porque ele chega no ápice, né? Por exemplo, se fosse uma série, o primeiro episódio provavelmente acabaria no acidente ou um pouquinho depois. Só que aqui o ápice meio que já começa aí, depois o filme se perde um pouquinho para depois começar a subir. Basicamente o que acontece é que ela sangrou no túmulo da bruxa e a bruxa tá mandando os demônios ir atrás dela. O cara do esqueleto que morreu depois que ele matou as pessoas, ele é um fantasma ou alguma coisa estranha. E aí a gente basicamente fica o resto do filme com a Dina, por algum motivo imbecil, tentando salvar a ex-namorada dela, que deu um pé na bunda dela e foi para outra cidade do bem. E a gente fica basicamente ela tentando salvar a menina escrota. E aquela parte lá que eu tinha comentado que ele se assemelha bastante à História dos Assombrados para Contar no Escuro, é porque tem essa parte da aventura, deles tentando matar os monstros, eles descobrirem o que tá acontecendo com eles. E acontece muito disso, porque eles vão lá dentro de uma escola e tentam fazer várias armadilhas para matar os monstros. Eles botam fogo neles e não adianta de nada. Então a gente fica meio que acompanhando a história deles e formando alguns casais bem estranhos, aliás. Aliás, a gente nem comentou, mas a protagonista ela tem um irmão, né? E assim, o irmão dela é aquele famoso personagem roteiro. Ele é basicamente a pessoa que explica tudo o que tá acontecendo para eles, né? A maldição da bruxa. Ele fica falando, aquele assassino é esse, aquele assassino é esse. E ele fica tipo, ele é basicamente, na primeira parte, ele é o roteiro em forma de personagem. E isso é muito bosta, porque até depois, né, ele faz parte de um casal que acaba do pior jeito possível e você fica tipo, o que tá acontecendo aqui, velho? E nessa hora da história a gente consegue ver o casal voltando, né, a Sam e a Dina, mas a gente vê também o casal do irmão dela junto com a amiga dela. Então você fala, caralho, o que tem a ver da conexão desses dois? Mas no fim das contas, não importa. Só que aí no fim das contas eles vão lá e vão parar dentro de um supermercado e aí acontece, tipo, uma tentativa deles matarem a menina pra depois, tipo, reviver ela. Só que aí não dá nada certo e os dois outros amigos dela acabam morrendo de forma trágica. Uma coisa que a gente tem que apontar para esse filme é que o gore é legal e as mortes, a maioria, são bacanas. Então, assim, mesmo por mais que eu fiquei puto da vida que os dois personagens que eu mais gostei morreram, né? A morte deles é da hora. Então, assim, tudo bem que, né, o motivo é uma bosta. A Dina e o irmão dela conseguem matar a Sam e aí depois eles conseguem reviver ela. Só que aí, no final das contas, eles ligam pra pessoa, né, que aparentemente sobreviveu a um dos ataques que teve na cidade. E aí a mulher fala que nunca vai acabar porque a bruxa nunca te solta. E aí termina o filme com a Sam estando possuída. E é nessa parte aí que eu percebo a diferença da história das Assombrados para Contar no Escuro, porque é que acontece essa morte. Porque eu não tava esperando que ia acontecer a morte dos personagens, de qualquer outro personagem desse grupo aí, porque você fica acompanhando a história como se fosse um pouco mais teen, você vai se enturmando com o personagem e você acha, beleza, não vai morrer. Só que aí quando acontece a morte, você fala, caralho, bicho. Eu concordo muito com o Léo, acho que a primeira parte é a mais fraquinha das três. Eu acho que eles acabaram se perdendo muito em ter que apresentar toda a história. Com certeza poderiam ter feito isso, né? A parte 3 ser a parte 1 ser a parte 3 ou uma parte mais futura, porque, como o Léo também falou, tipo, a gente já sabe meio que vai acontecer nas outras partes, porque, né, a primeira parte explica tudo, então a gente só fica meio que, a gente sabe quem vai morrer, a gente sabe quem vai sobreviver e a gente imagina o que vai acontecer. Então o filme ele meio que dá um tiro no próprio pé, porque, pessoalmente, assim, você saber o que vai acontecer num filme antes de acontecer é uma bosta. E pra fazer a conexão com o segundo filme, os dois irmãos, junto com a Sam, eles vão lá numa menina que ela foi a única sobrevivente de um acampamento que sofreu as mesmas coisas na mão da bruxa.
Quanto Medo Parte 2, 1978, se passa, obviamente, no acampamento Asa Noturna, né? Obrigado, Batman. Tamo junto. E conta a história da Cindy, Ziggy, Alice, um monte de gente lá. Tem muito mais personagens na segunda parte, até porque precisa ter muito mais morte, né? E a gente vai acompanhar a tristeza, a tragédia que aconteceu nesse acampamento. Já diretamente do primeiro filme, a gente já sabe que a única sobrevivente foi ela. Então a gente já vai com aquele pé no chão e falar, pô, beleza, nenhum outro personagem vai sobreviver além dela. Mas a grande parte do filme a gente acompanha a irmã dela e com o namorado e outras duas pessoas entram dentro de um lugar lá e vê um negócio meio satânico. Além disso, né, a gente vê que o nome do namorado dela, né, da irmã da nossa sobrevivente, ele está encravado nas pedras onde todos os outros assassinos de Shadyside estão. Então a gente já começa a ficar com o pé atrás, né, com esse cara, só que nesse ponto do filme já aconteceram algumas outras coisas e ele já surtou. E a partir daqui ele realmente vira o slasher, né, o assassino dessa parte do filme. E eu adoro muito mais pessoalmente nessa parte do slasher. Eu não vejo os personagens assim conseguem sustentar a história, então eu prefiro muito mais ver morte e caos. Já sabendo que ia ter muito gore nesse filme aqui, como no primeiro já teve, esse aqui continua a mesma coisa, tem machadada na cara várias vezes, aliás, que é muito bom. Então a gente acompanha, tipo, simplesmente o slasher no acampamento com um saco na cabeça. Então a gente remete um pouquinho ao Jason. Um pouquinho. Depois que o namorado dela surtou, a Cindy, ela tenta soterrar o cara vivo, porque, vamos ser sinceros, né, ele já estava amaldiçoado, e só que ela acaba se prendendo com a Alice no túnel da bruxa. Então a gente passa o resto do filme com elas, né, as partes delas, a gente vai ver elas tentando se encontrar no túnel. Só que aí nesse meio tempo a Alice encontra nada mais, nada menos que a mão decepada da bruxa, que é meio que a conexão que ela tem com o demônio. E aí, tentando fugir desses túneis subterrâneos, a Alice vai lá e tropeça e quebra o pé toda. Só que a irmã da protagonista, que não é tão protagonista assim, ela consegue subir e encontrar a irmã dela. E aí a gente tem a morte do nosso slasher, né? Ele toma várias facadas da namorada dele. Depois a Alice aparece, ela consegue sair dos túneis e ela mostra que ela conseguiu a mão da bruxa. Então elas estão meio que, tipo, querendo acabar com a maldição e elas vão ir atrás de onde a bruxa foi enterrada. Só que aí, nessa hora, a Ziggy, né, que é a nossa pessoa que sobrevive, que é aqui, o filme meio que já larga de mão do suspense, porque eu, pessoalmente, né, quando tava assistindo, eu fiquei, pô, é que é C. Berman, né, então a gente não sabe porque uma é Ziggy e a outra é Cindy, né, então a gente acha que quem a gente está acompanhando no filme vai morrer, mas na verdade não é ela, né? É a irmã dela mais nova que sobrevive, porque ela sangra na mão da bruxa e ela tem as mesmas visões que a Sam teve lá no outro filme. E eles, né, falam, pô, a gente deu merda, a gente precisa enterrar a mão da bruxa. Só que como ela, assim como a Sam sangrou, a bruxa fica puta e manda os Minions atrás dela. Então o Tommy, que é ele volta da morte e dá uma machadada no peito da Alice. E na tentativa de juntar a mão dela junto com todos os ossos que sobraram no corpo dela, eles vão lá no meio do mato, numa árvore, e tentam cavar pra achar o corpo. Só que eles não acham. E depois de todos os assassinos em volta deles chegarem perto, elas percebem que fudeu, e a grande irmã dela se sacrifica, e a Ziggy tenta fugir. Só que não dá nada certo e ela também acaba morta, fazendo uma pintura de imagem com as duas irmãs tentando uma dar mão pra outra, morrendo. Só que não, porque na verdade o futuro xerife Nick Good, ele tá apaixonadinho pela Ziggy e depois que ele salvou todo mundo, né, botou as pessoas no ônibus para sair do acampamento, ele faz a massagem cardíaca nela e ela volta à vida. Então, além de, né, a gente ter essa expectativa quebrada de que não é quem a gente acha que vai sobreviver, sobrevive, a gente também tem esse negócio, porque na primeira parte eles falam que um outro, né, outra pessoa do acampamento salvou, mas a gente não sabia que tinha sido o xerife Good, porque na verdade ele nunca falou isso pra ninguém. A gente não comentou também porque a Ziggy e o futuro detetive, eles tiveram um rolo lá, e ela falou que, é muito difícil viver em Shadyside, aí ele falou, não, é muito difícil a minha família ter herança, tem todas essas coisas, é muito complicado, super complicado. Então, depois de saber toda a história, a Dina, sabendo onde tá o resto do corpo da bruxa, ela pergunta pra Ziggy, que a gente agora sabe que é a C. Berman, a Christine, né, que foi quem sobreviveu no acampamento. Ela pergunta onde tá a mão. E aí, ela direciona ela à árvore do enforcamento, que agora onde era o acampamento virou o shopping da cidade, que é lá do começo. Olha lá a conexão, olha lá a conexão. Ela vai lá, desenterra a mão e leva pro lugar que teve o acidente, onde ela descobriu que tá o resto do corpo. E ela, quando ela enterra a mão junto, ela dá uma surtada
e ela volta no tempo. Então esse foi o segundo filme que a gente acompanhou. Eu acho que esse filme é melhor que o primeiro, porque ele tem um pouco mais de conteúdo e ele tipo, é mais original, parece. Porque mesmo sendo um gênero slasher bem genérico até às vezes, eu acho que ele é melhor do que o outro. Porque tem um assassino que é bacana, que ele tem um visual da hora, que é praticamente o Jason, e tem uma história por trás que vai revelando várias coisas. Eu acho que a interação da irmã e da Zig funciona perfeito. Então eu acho que esse filme aqui é bem melhor que o primeiro. Eu também gostei muito mais desse do que do primeiro, por todos os pontos que o Léo falou, e também eu tenho que admitir, gente, eu não engoli muito bem a parte de 1994, porque eles não conseguiram sustentar a relação dos personagens, né, no roteiro, então, tipo, fica muito chato até, né, o começo e o final da parte 2 que tem os personagens do futuro, eu já tava tipo, eu quero ir pra parte legal do filme, porque pra mim, assim, todas as partes que tem esses personagens são meio bunda. A gente até aqui no nosso canal e no podcast, a gente fala bastante que slasher tipo, tem alguns que são meio muito viajados e é sempre a mesma fórmula, mas eu achei muito incrível como eles conseguiram fazer um slasher legal. Acho muito pelo fato de que eles não focaram só em adolescentes escrotos morrendo e meio que fizeram uma história por trás realmente, né? Pra cronologia, esse filme aqui não é tão importante, assim, vamos dizer, porque ele é praticamente um flashback enorme de 1h30, porque no fim das contas a gente só descobre que a mão da bruxa estava em tal lugar e o corpo estava em outro, para conseguir juntar essas peças. Então, tipo, o motivo inteiro do filme, de toda a cronologia gigante do filme, é exatamente só para isso. E é um filme diferente do primeiro. Se é diferente do primeiro, eu tô gostando. E um dos motivos de eu ter gostado bastante desse filme aqui, como eu tinha até comentado na crítica do Letterboxd, inclusive segue a gente, eu comentei que ele parece muito a cena lá do campo, que tem a árvore, parece muito a cena de The Final Girls, ou Terror nos Bastidores, que é um filmaço de comédia com terror, então eu recomendo também assistir. E quando eu vi essa cena, eu falei, mano, eu vou ter que dar uma nota alta pra isso aqui. Se você acompanha a gente, você sabe que eu não sou o maior fã de flashbacks. E, bom, o meu maior problema com coisa que quer fazer origem depois que sai um filme é que não faz muito sentido as maioria das conexões. E a gente não pode deixar de comentar o fato de que a gente está conhecendo a história, né, por uma pessoa que não vivenciou metade da história que a gente assiste. Porque assim, a gente pode imaginar que a irmã dela contou coisas pra ela? Sim, claro. Só que tem muitas coisas, tipo, que elas foram lá no bagulho da bruxa, né? Que eles acharam o Tommy pirou lá. As crianças que morreram, tipo, a gente não, ela não sabe isso, e ela tá contando a história. Então, também ela pode ter pegado o jornal porque não sobrou ninguém para relatar realmente o que aconteceu, além dela, né? Então, tipo, tem esse probleminha de que, sei lá, 50% da parte do flashback a gente não deveria saber, porque ela não deveria saber, né? Nessa terceira parte da franquia, que a gente vai comentar sobre Rua do Medo 1666, que a gente acompanha a Gina, que ela tá aquela visão, que ela voltou no passado, e a gente descobre logo em seguida já que ela não voltou pro passado, ela só tá tendo uma visão da vida da bruxa naquela época. Uma coisa que eu fiquei bem irritado com essa parte aqui é que nesse flashback de novo, né, eles meio que pra deixar, como a Netflix, eu comentei que o roteiro deles é vomitado na sua cara pra você realmente não ter como não entender o que tá acontecendo, eles usaram os mesmos atores pra gente entender o que tá acontecendo, né? Pelo pouco que a gente vê da atriz que faz a Sarah Fire, né, a bruxa, ela parece ser boa. Então, tipo, eu queria ver ela atuando como ela, né? Só que eles meio que colocam as outras pessoas, né, pra gente entender a história melhor. E isso meio que até tira um pouco a atração, porque, de novo, eu falei que os personagens do futuro, tirando a Kate e o Simon, eu não curti muito. Então, tipo, né, a Dina e a Sam realmente não dá, eu não consegui engolir elas. Fiquei muito puta, minha mãe também. Mãe, você sabe, né? Eu acho que eles não tiveram tanto cast, assim, absurdo que nem Dark teve. Eles fizeram várias linhas do tempo e todo mundo é idêntico naquela série, é inacreditável. Só que eles decidiram fazer a parte com esses personagens, os atores voltarem, eu acho meio pá, só que, beleza, você precisa explicar isso em 2 horas, já faz isso aí direto e tanto faz. E a história, ela conta o primeiro assassinato, o primeiro serial killer que existiu em Shadyside, que foi o pastor da igreja, que não era nem Shadyside ainda, era só Union, chamava, né? E ele meio que surtou, de um dia para o outro ele ficou maluco, e ele matou 12 crianças dentro da igreja, e depois ele tentou matar a Sarah, aparentemente, só que aí é o que a gente conhece como Solomon Good, tetravô do xerife que a gente está acompanhando no futuro. Ele salvou a Sarah, só que depois acaba dando mais outro problema, porque as pessoas acham que foi culpa da Sarah e da Hannah Miller, né, que no caso é a atriz da Sam, pra gente entender, né? Elas foram vistas dando uns beijos lá, e aí acham, né, naquela época tal, achavam que elas eram bruxas porque elas eram diferentes.
Então elas ficam sendo caçadas pela cidade. Nessa franquia aqui parece que eles odeiam bastante LGBT, porque é inacreditável. Porque você tá acompanhando o filme e você fala, beleza, a bruxa tá dando uns pega na outra menina, então por que ela tá matando o casal que é LGBT? Isso é preconceito. E aí, pra decidir de fato se a menina é uma bruxa, o pessoal faz um tribunal lá, só que aí o Solomon ele vai lá e fala que não tem bruxa em nenhum lugar, que ela não é, e ninguém tem prova pra admitir isso. Só que aí um cara, que ele foi recusado pelas tataravó da Sam, ele vai lá e fala que ela é a bruxa, tenho plena certeza disso, porque ele viu ela fazendo magia, viu ela fazendo um monte de merda. Eles vão lá e aceitam, e todo mundo começa a comprar esse discurso e começa a falar que ela é realmente a bruxa. E eles vão lá e todo mundo sai pra perseguir as duas. A Rena, ela é praticamente pega na hora, né? E a gente fica acompanhando a Sarah tentando descobrir como que ela vai fazer pra salvar, chegando até o ponto de ela falar, se eles querem uma bruxa, eu vou dar uma bruxa pra elas. Então ela vai lá na casa da enfermeira, que na verdade é a viúva nessa parte do tempo. Ela vai na casa dela e ela tenta pegar o livro lá das trevas que ela viu quando eles foram pegar umas frutinhas alucinógenas. Só que aí quando ela chega lá, a viúva está morta e o livro sumiu. E ela descobrindo um negócio que tem alguém por trás desejando o mal de toda a vila que tá acontecendo e que tem alguém realmente que seria a bruxa dessa situação, ela vai lá e vai contar pro Solomon, que foi o único que defendeu ela na hora. Depois do Solomon mandar ela se esconder num quarto da casa dele, né? Porque as pessoas ainda estavam caçando ela. Ela descobre um buraquinho, né? Uma passagem secreta, o cara é o Batman. E ela entra na passagem secreta, ela se vê no túnel da bruxa. E ela acha o livro e ela acha de onde vem o mal, né? Aí o filme deixa claro que, na verdade, a bruxa, o tempo inteiro, teria sido Solomon e os descendentes dele, ou seja, os Good. E aí depois ele aparece lá e vai lá e revela, de fato, no falado, assim, que ele é o que tá sendo responsável por mandar a maldição pro padre que matou o pessoal que foi possuído. E ele vai lá e, tipo, meio que fez um pacto com o diabo pra ele conseguir bastante fortuna na vida dele. Então a gente começa a entender as visões que as pessoas tiveram da bruxa. Na verdade, não era porque ela tava putaça ou ela estava fazendo pacto com o diabo. Na verdade, ela estava tentando fugir da verdadeira bruxa, né, do Solomon, e ele corta a mão dela. Tem a cena, né, que ela tá gritando e sofrendo, é porque ele cortou a mão dela que ficou perdida lá na caverna. Depois que ela consegue fugir dele, ela submerge, né, no mesmo lugar que era a árvore do enforcamento, né? Só que aí ele sai correndo atrás dela e aí ele começa a gritar pra todo mundo que ele achou a bruxa e segura ela. Então, tipo, como, né, ela não teve tempo de revelar o que aconteceu, as pessoas acreditam nele e levam elas duas pra serem enforcadas. Só que na hora de ser enforcada, a Sarah vai lá e fala que a tataravó da Sam não tem nada a ver com a situação e deixa ela livre, como se ela tivesse possuído ela pra fazer as merdas que elas fizeram junto. E pra terminar essa parte do filme, ela é enforcada e morta. Só que aí depois de morta, os amigos dela decidiram fazer um túmulo meio digno pra ela e tiraram a ossada dela e colocaram em outro canto que a gente vai descobrir que é a pedra que acontece no primeiro e no segundo filme. E por isso que o pessoal do segundo filme não conseguiu encontrar o resto da ossada dela lá, porque eles pensavam que ainda estava lá. E aí a gente finalmente volta ao futuro, né? Onde a Dina, ela conta pro irmão dela que tataravô dele era do mal, e provavelmente ele também é, né? Porque... E aí ela chega e fala pra Zig, e ela fala que eles vão ter que fazer alguma coisa, que eles vão ter que resolver essa situação, e eles decidem, como pessoas, assim, super dignas, que eles vão matar o xerife. Aí eles chamam um amigo do irmão dela, o cara tá mais perdido que tudo na situação, ele só aparece lá com arma e tenta resolver a situação. Eles perguntam, você quer matar o detetive? Ele fala, sim. Aí todo mundo vai junto lá pro shopping, perto da árvore, e vão fazer uma emboscada pra todos os bichos e irem lá, no fim das contas, matar o detetive. E os caras fazem isso da melhor forma possível. Voltando às origens de ser um mini plágio de Pânico, a Zig fala, como é que a gente vai fazer pra matar ele? Vamos fazer a Carrie. Ela está sendo perseguida pelos monstros e eles colocam o sangue dela num balde em cima da árvore de enforcamento. E aí a ideia é que a Zig vai atrair o Good, né? Porque eles tiveram lá o rolo deles quando eles eram mais novos. E eles vão jogar o balde de sangue nele e aí os monstros vão matar ele em vez de matar a Dina. Só que aí o Good vai lá e pensa, pô, beleza, você vai tentar me matar, eu vou tentar levar alguém junto. Então ele vai lá, pega a Zig e segura, hein? E esfrega o sangue dela. Só que aí os bichos vão tentar matar os dois. Só que a Dina vai lá, num ato de heroísmo novamente, ela vai lá e corta a própria mão pra chamar o pessoal pro X1. E aí ela, conhecendo toda a história da bruxa, ela vai no lugar do shopping que tem um buraco onde ela consegue entrar pra ir lá pro túnel fudido lá dos Goods, né? E aí o X1 acontece lá, onde, tipo,
a Sam, depois, né, que ela tá possuída, lembrando lá no final da primeira parte, ela consegue se desamarrar de onde ela tá, e ela entra também no túnel, e aí começa meio que o X1 mais um, né, porque a Sam tá caçando a Dina, que tá caçando o Good, que tá caçando a Dina. Então eles ficam um atrás do outro, não sei o que, até que a Sam dá um tackle na Dina, e aí ela desmaia, só que aí o Good aproveita da situação e ele vai matar ela. Só que eles estão do lado, tipo, da bola pulsante e piscante, que é o inferno, a representação do demônio, e a Dina pega a mão do Good e enfia lá. E aí ele fica distraído, porque ele começa a ver todos os assassinos e todas as pessoas que os assassinos mataram, e a Dina aproveita desse momento e dá uma facada no olho dele e acaba com o mal. E aí todos os assassinos estavam tentando matar os três, né? O irmão dela, a Zig, e o amigo do irmão dela, eles vão lá e desaparecem, então acaba o filme por aí, todo mundo sai feliz da vida, só que com 2 mortes, então não faz muito sentido. E aí o filme ainda acaba com aquele negócio, né? Porque elas saem lá em Sunnyvale, elas saem na casa do xerife, e a primeira coisa que elas veem é um caminhão atropelando uma pessoa. Então, tipo, o lugar perfeito começa a dar bosta. Só que é exatamente o que o Léo falou, os personagens, né, não vão voltar. E, tipo, ela sacrificou os melhores amigos dela pra fazer esse casal sem sal pra gente. Eu particularmente gostei mais desse aqui do que mesmo do segundo filme, porque eu acho que ele finaliza bem até a franquia inteira. Tem a parte da flashback enorme no passado, mas eu acho que mesmo assim tem uma finalização legal, tem algumas piadas, o gore continua excelente, e eu acho que o plot twist, mesmo sendo um pouco previsível que não seria a bruxa, sei lá, eu acho que ele entrega legalzinho, é uma história bacana de se assistir. Eu gostei também bastante dessa parte, mais do que a primeira. Eu acho que eu ainda ficaria com a segunda na trilogia, porque eu gostei bastante realmente do Jason, da 12 de outubro, né? Eu acho que o filme também ele consegue se terminar direitinho. Acho que esse plot twist, obviamente não era a bruxa, mas, tipo, não era esperado também que seria o xerife, até porque no final do primeiro filme ele meio que começa a ir pro lado das crianças, né, depois que os amigos dela morrem, então, tipo, é uma coisa que é um plot twist que a gente não esperava. Eu só, tipo, não acho que é tão, não gostei tanto quanto a segunda parte, mas com certeza gostei mais do que a primeira parte. Eu acho, de novo, que se eles tivessem escolhido outros atores para fazer a parte do passado, porque, assim, para mim o ápice é quando ela descobre que quem na verdade era a bruxa era o descendente lá do xerife, né? O antecessor, o antepassado do xerife. O ápice do episódio, né, do filme é aí. E aí depois tudo que vem, né, é meio que é óbvio, porque é óbvio que eles vão conseguir matar o xerife e acabar com a porra da maldição. Então, tipo, como o negócio é uma coisa só e isso acontece, tem, sei lá, mais de uns 40 minutos de filme, e quando a gente chega aqui no que pra mim é o ápice, por isso que ele não é tão bom quanto o segundo, porque eu acho que o segundo ele consegue, não tem um ápice assim tão discrepante, tipo, ele consegue se sustentar melhor. Mas em geral eu gostei da franquia, a gente vai como sempre usar o nosso índice aprovado pelo Imetro, o IQJM, e pra mim ela tá um pouquinho acima do meio, tá mais ou menos no 7, talvez no 8, dependendo do dia que eu assisti. Achei a história legal. De novo, não gostei do casal sensal, acho que eles forçaram muito, fiquei muito puto. A mina sacrificou os melhores amigos dela pra ficar com a mina que deu um pé na bunda dela e foi pra outra cidade, gente. Eu não consigo perdoar isso, mesmo, tipo, realmente eles odeiam os LGBT e estão fazendo uma puta de uma representação de merda, né? Porque além de ser otário, é gado. Então, assim, fiquei bem puto, mas em geral gostei da franquia. Representatividade invertida, né? O pessoal não virar LGBT. Eu também achei que tem alguns momentos que o filme forçou um pouco muito a barra nessa parte de fazer as metalinguagem, né, e os caralho lá de referenciar os filmes de terror, tipo a hora que a Dina toma uma facada, depois ela abre a blusa e ela tá cheio de livro do Stephen King com silver tape no corpo dela e isso salva ela. E também no final, tipo, bem no finalzinho tem a cena pós-créditos para deixar aquele negócio, será que a franquia vai continuar? Onde o livro, ele é a evidência 13. Então o filme, ele forçou um pouquinho a barra nas referências, mas, em geral, gostei. Eu particularmente gosto muito dessa franquia aqui. Claro, o primeiro filme eu acho que ele deixou um pouquinho a desejar, só que eu acho que os outros dois, eu acho que eles deram uma compensada, ele tá um pouquinho perto da Joey King ali, eu acho que ele encaixa perfeito, assim, na situação atual do terror. Eu acho que ele ainda se encaixaria um pouco melhor se fosse uma série, mas eu acho que mesmo assim tá show. Então é isso, a gente chegou a mais uma finalização de franquia aqui no canal. A gente já falou sobre o grande Invocaverso, já falamos também sobre Uma Noite de Crime, e agora a gente tá falando sobre Rua do Medo. Você tem mais alguma sugestão de alguma franquia, vídeo, algum filme merda que você assistiu esses tempos aqui? Manda nos comentários que a gente vai falar. E também não esquece de seguir a gente no Instagram, o nosso pessoal que tá passando aqui embaixo na nossa cabeça. E também o mais importante é o @semmemória, que é o nosso Instagram oficial do canal. Então a gente vai atualizar todo mundo sobre podcast, sobre coisas, sobre os vídeos que a gente tá postando agora lá também. Não se esqueçam também de seguir
a gente lá no Letterboxd, onde a trilogia Rua do Medo e todas as outras franquias que a gente trouxe, os filmes que a gente vai trazer aqui pro canal estão lá. Então, se vocês quiserem xingar um pouquinho mais os filmes ou apreciar, no caso do vídeo de hoje com a gente, segue a gente lá, beleza? Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo do canal Sem Memória e até o próximo. Um beijo!